Boa noite, me chamo Pablo, minha matrícula é 2023, 10934, faço parte do curso de análise e desenvolvimento de sistema, né, na Universidade de Projeção Sobradinho, e eu vou apresentar o meu projeto de urna eletrônica usando Flask com SQLite, né, como meu banco de dados, e Flask ali para ser o meu backend ali, juntamente com Python. Esse framework, na verdade. Vou mostrar aqui. Eu fiz um readme.md, né? Basicamente com as instruções de como executar o projeto. Então aqui a gente tem os passos, né, para se fazer para poder rodar o projeto, que é basicamente entrar na pasta, né, que tá os códigos, executar o venv, né, que basicamente que esse venv faz é gerar um ambiente virtual. É importante a gente ter o Python instalado, o venv e o virtual env, né, no caso que é o venv configurado, né, ativado basicamente. Entramos aqui no venv e aqui basicamente a gente tem que instalar as dependências, que é só o Flask, está no requirements txt, para poder começar a rodar o projeto. Ele está instalando aqui. Pronto, instalou. A gente tem que rodar agora o Python AppPy, que é basicamente o AppPy, ele já cria o banco automaticamente, né? Ao rodar pela primeira vez, ele usa o arquivo banco underline urna SQL, ou seja, não vai ser necessário a gente criar esse banco manualmente, porque tem uma funçãozinha lá no PyPy, depois eu vou abrir e vou mostrar que ele já faz isso automaticamente. Já vamos deixar aqui rodando nossa aplicação. Pronto, criou certinho. Aí já criou aqui, ó, urna DB automático. Põe a estrutura do projeto está assim, né? A urna eletrônica, que é essa path aqui, ó. Dentro dela a gente tem o AppPy, que é esse aqui. A gente vai ter o banco urna SQL, que está o script de criação do banco de dados. Tem o requirements txt, que é esse aqui, que é o que ele usa para instalar a dependência do Flask. Temos um read, que é basicamente esse tutorialzinho aqui de como vai seguir. Vai ter o link do vídeo, txt, que ele está só criado, mas está sem um link, mas basicamente só para seguir essa estrutura aqui do projeto. Temos aqui a parte de templates, né, que é nossos HTML, estão todos aqui. E o static, que é o style CSS, que eu criei aqui, certinho. Vamos passar aqui bem rapidamente pelas páginas, para a gente já ir para a execução do código. Mas mais importante aqui também é as funcionalidades, né, que é cadastrar os candidatos, listar, editar e poder excluir também. Sobre os eleitores, um voto por eleitor, né, um voto por CPF, então a gente tem a garantia de integridade de CPF único. A contagem dos votos, vai ter isso também na apuração, e o percentual por candidato, né, porcentagem ali. Não só os números, mas não só a quantidade de votos, mas o número em percentual, né, em porcentagem. Eu vou fechar aqui para a gente poder mostrar um pouco do código. Então aqui nós temos o nosso index. Esqueci de falar, estou usando também o Bootstrap para a questão do CSS também, ajudou bastante. Então é isso, basicamente essa é a nossa página de index.html, digamos assim, nossa homepage. Então seguindo todas as rotas, né? Por exemplo, que o barra ele vai voltar para a página inicial, o votar aqui tem um botão, ele vai para a página de votar, o candidato ele vai para a parte de candidatos e a parte de resultados ele vai para a parte de resultados. Basicamente essas rotas elas são declaradas no AppPy. Daqui a pouquinho eu vou mostrar lá como funciona a declaração dessas rotas. Temos aqui a parte de candidatos, né? Basicamente a gente começa a usar um pouco do Flask para fazer algumas funções, pegar alguns dados do banco ali, enfim. Usando o getFlash para algumas mensagens, por exemplo, ao cadastrar o candidato, a gente está usando essa função que é basicamente é o getFlash message, né? Que é do Flask, né? Que é para uma mensagem de feedback, né? Então a gente tem isso, tem algumas partes do código que vai ter essa questão da mensagem, por exemplo, ao votar, se o voto for computado com sucesso, o CPF já votou, enfim.
Então aqui a gente tem a parte do formulário, né, que cadastramento de candidatos, que é nome, partido e o número do candidato, né? Então a gente tem isso aqui bem certinho. Aqui onde ele faz o get lá nas colunas certinho, é para poder listar os candidatos que estão cadastrados. E nisso vai ter o botão de digitar do lado do candidato, vai ter o botão de excluir, e se não tiver nenhum candidato listado, ele vai não tiver nenhum candidato cadastrado, ele vai basicamente exibir a mensagem de nenhum candidato cadastrado. A parte de editar, basicamente é editar e enviar. Vou passar aqui bem rápido. A parte de votar, que é a parte de votação, né? Então aqui a gente já usa mais um pouco do Flash, então para, enfim, fazer algumas funções, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu vou escolher o candidato, vou votar. Aqui, mesma coisa, eu uso aquela questão da mensagenzinha depois após votar, tudo certinho. Eu uso também o Bootstrap, né? Como mencionei, eu estaria utilizando ele. E usei também nessa parte aqui do resultado, eu usei a questão do chart.js, né? JavaScript, para mostrar em gráfico, né? O resultado, gráfico de pizza, mais bonito, tudo mais. Então, conforme foi pedido lá na orientação, que é para mostrar o resultado da apuração somente a partir de 10 interações de votação, ou seja, criou um if aqui no total de votos, tem que ser maior que 9, ou seja, maior que 9 vai ser, ou seja, 10. Poderia colocar maior ou igual a 10, funcionaria perfeitamente. Então, se ele for maior ou igual que 10, ele vem para o resultado. Ele vai puxar aqui o Canvas ID resultado chart, que é basicamente esse carinha aqui, o que ele vai puxar, que é o nosso gráfico, basicamente aqui, que é o que ele vai puxar. Então é dessa forma, ou seja, se não bater na condição aqui, ele vai mostrar essa mensagenzinha aqui, apuração em progresso, resultados parciais serão exibidos em breve. Aí tem aqui nosso CSS, né? Não fiz muita coisa porque eu utilizei o Bootstrap, né? Como eu mencionei. Então aqui foi mais algumas coisas que eu queria fazer do jeito que eu queria fazer. E aqui está nosso script de SQL, né? Bem simples, bem simples, mas funcional, né? Que é o mais importante. Tá checando a quantidade de CPF, se tem 11 caracteres, se está dentro do padrão ali, somente número, tudo mais. Então, perfeito. É a questão de criar, tabela de votos, se não existir e tudo mais, bem certinho. É aqui o AppPy, né, que, digamos assim, acho que é o nosso coração do nosso código, né. Acho que eu já me estendi um pouco sobre o vídeo, mas enfim, vou continuar aqui. Então, basicamente o nome do banco, que é onde eu declaro qual vai ser o nome do banco. O banco vai ser o RunDB, que é o que ele criou aqui, o RunDB. Onde é que está o SQL file, que é o que eu falei, onde ele faz a chamada para o script SQL, ou seja, ele vai criar automaticamente ao rodar. Aí basicamente ele tem aqui, todas as funções necessárias para criar, se não existir, validar o CPF, se tem 11 dígitos, se não tem. E aqui é onde eu declarei aquelas rotas que eu chamei lá no index HTML, que tinha a rota, por exemplo, barra. Então, a rota barra, ela vai retornar o template, né? O template para o index HTML. Barra candidatos, ele tem dois métodos, né? O método get e o método post. Por que o método get e o método post? Porque o post, quando eu cadastro um candidato, eu tenho que fazer um post para o banco de dados. Quando eu quero listar ali os candidatos, eu faço um get no banco de dados automaticamente. Isso está implícito no código, esse get. O usuário que não é o usuário que vai fazer. Basicamente é isso. Então, temos essas particularidades aqui nas funções. Mesma coisa para candidatos, vai ser o barra candidatos, barra editar e o ID do candidato. Então, da mesma forma, todas as funções declaradinhas certinho, mesma coisa para excluir, mesma coisa para votar, com a barra votar. Então, tem tudo aqui certinho. A parte dos comandos que tem que executar lá no SQL, que é os insert, os select, Aqui onde eu usei, que eu falei a parte das mensagens, eu usei aqui também, que é o flash. Na outra eu usei o get flash, que é outro tipo de função também.
basicamente, ó, voto computado com sucesso, erro ao computar voto. Tem outro aqui que eu coloquei, que é o candidato já votou. Aqui, ó, este candidato já votou. Eu não estava achando, mas aqui achei. Aqui o resultado, basicamente ele vai fazer um select no banco de dados, vai mostrar tudo. Isso daqui, essa parte aqui é um dicionáriozinho de cores que eu fiz para ter uma legendinha ali nos gráficos, por exemplo, o candidato X é dessa cor, o candidato Y é dessa cor. Então eu fiz aqui dessa forma bem bonitinho, dicionário de cores. Enfim, e vai retornar tipo o resto da HTML certinho, tipo. E aqui na parte final, nessa parte do initDB que faz a inicialização do banco de dados com as tabelas de candidatos, eleitores e votos. Basicamente é isso. Eu vou abrir aqui a aplicação, vamos fazer aqui os testes e tudo mais. Bom, iniciando os testes aqui. Essa é a nossa homepage, né? Então temos aqui a parte de votar, de cadastrar, de ver os resultados. Vamos aqui, coisa interessante. Vamos tentar logo ver o resultado. Aqui já é um critério sendo cumprido. Sobre a questão de estar acima de 10 votos, né? Então, clico como mostrar no código. Ou seja, eu não consigo ver porque a apuração está em progresso. A gente tem que ter mais de 10 votos para poder ser listados. Vamos ver a parte de cadastrar o candidato. Eu já deixei aqui pré-pronto para ser bem mais intuitivo, mais rápido. Já temos aqui 2 candidatos, né, cadastrados. Vamos fazer um teste aqui cadastrando um candidato qualquer. Seu Carlos Magno. Partido vai ser o PT número 14, por exemplo. Tá mostrando aqui, tá puxando certinho a questão da lista de candidato. Se a gente quiser editar, a gente consegue editar aqui também, né? Vamos botar 19 para ele salvar, ou seja, o candidato atualizado com sucesso, tá aqui. Se a gente quiser excluir, ele tem uma mensagem pop-up que eu coloquei lá, tem certeza que deixa de excluir. Pronto, excluído, o candidato excluído com sucesso, mensagenzinha aqui também. Vamos aqui na parte de votar. Então já fiz alguns votos de teste. Vou pegar um CPF aqui fictício que eu já votei. Tentar votar novamente. Opa, CPF já votou, mas um critério também, ou seja, voto único por CPF. Então vamos aqui votar aqui pra gente poder conseguir ver o resultado lá, né? Eu botei em formato de gráfico de pizza, né? Bem mais moderno, responsivo também. Então aqui a gente consegue confirmar. Por exemplo, a gente quiser confirmar, não consegue votar em branco, porque digitar um CPF, né? Eu voto por CPF. Esse CPF já votou. Só mais um voto aqui. Opa, tem que selecionar um partido. Vamos ver o resultado. Opa! Temos aqui o eleito. Zé Alencar ganhou aqui com 10 votos, né? E o João Almeida aqui ficou com 4 votos. Então, que equivaliu a 28%, que é sobre que é o percentual, né, de votação, né? E já o João aqui ficou com 17 votos, 71% dos votos. Que é a legenda que eu falei do dicionário de cores que eu tinha colocado. Se tivesse mais candidato aqui, apareceria também. Então, eu acho que é isso. Me desculpa por me estender bastante aqui. Acabei ultrapassando acho que 5 minutos, 5 a 3 minutos, que era o requerido, mas acho que deu para explicar bem o código, enfim, as funcionalidades. E é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.